Então Jesus disse, qualquer homem que no seu pensamento intentar fazer esse pecado, então já será pecado. As mulheres cristãs, nós estamos falando, se elas compreendessem mais isso, elas evitariam usar as roupas que usam hoje em dia. Porque cada dia piora mais o modo de se vestir das crentes dentro da igreja. Então, uma mulher, ela não é como homem, ela não é atraída apenas pelo olhar um homem, mas o homem é atraído por apenas olhar a mulher. Então, o modo de se vestirem, isso pode levar os homens ao pecado. Então, dentro da igreja hoje, existe aí uma maneira de se vestir terrível, que leva os homens a olhar uma mulher e imediatamente cometerem o pecado de adultério, porque as mulheres estão pecando em sua maneira de se vestirem, estão levando os homens a esse desejo. Então, tanto as mulheres estão pecando, como os homens que estão alimentando esse desejo, que estão parando esse olhar no pecado. Agora, pode uma pessoa realmente ser perdoada pelo adultério cometido? É evidente que sim. Então, o melhor remédio e o mais rápido remédio para combater o pecado é exatamente o perdão. Então é preciso, quando um cônjuge cometer o adultério, ele deve imediatamente pedir perdão. Primeiro a Deus e depois ao seu cônjuge. Agora, quando o pecado é no pensamento, não foi um ato consumado, então não precisa o esposo ou a esposa contar para o outro. Agora, se existe uma relação aí entre os dois, de muito amor, de amizade, de companheirismo, e se o marido ou a esposa estão sentindo que vão cometer esse pecado, não estão conseguindo segurar isso, devem então conversar um com o outro e dizer que estão sentindo essas tentações. Então poderão aí, diante de Deus, pedir perdão, se arrependerem e poderão aí fazer alguma coisa para evitar esse pecado no futuro. Então deveria haver um diálogo aí entre o esposo e a esposa e ver, talvez, o que está faltando. Falta mais prática do ato sexual no casal. Então, às vezes, está demorando muitos dias para haver um ato sexual e isso está causando esse pecado. Solução aí, então, praticarem mais do ato sexual um com o outro. Porque a Bíblia diz que o marido não é dono do seu corpo, nem a mulher é dona do seu corpo. Então, deve haver mais relações sexuais aí, para que esse casal não entre nesse pecado de adultério. Então deve-se vencer esse pecado. Agora, quando existe o pecado consumado fisicamente, quando há um adultério realmente, então é preciso que esse cônjuge imediatamente vá até o seu cônjuge e confesse o pecado, peça perdão a Deus, peça perdão ao cônjuge e resolva logo isso. Porque o pecado sempre aparecerá um dia. Então, se você não continua na prática desse pecado, mesmo assim um dia pode ser que esse pecado seja revelado. E aí vai trazer a divisão no lar, a separação desse casal. Toda a família sofrerá com isso. E a sociedade, e o escândalo poderá ainda desviar alguns servos de Deus que são fracos na fé. Imagine o prejuízo que você pode causar, não só à sua família, mas também à própria igreja e até pessoas que desejavam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que, sabendo disso, deixarão de se converter. Imagine. Então, esse pecado pode causar grande prejuízo. Então você confesse imediatamente, peça perdão e conserte a situação. E, segundo o que nós entendemos, quando João fala que há pecado que é para a morte, né, e esse pecado aí não é nem para a gente orar
por essa pessoa. Então veja só, pode ser exatamente aquele que é levado então ao adultério e quer permanecer nesse pecado de adultério. Então esse aí não adianta nem orar. Esse é um pecado que não tem jeito para ele, porque a pessoa não quer se arrepender dele, não quer deixá-lo. Então se existe aí alguém vivendo no pecado de adultério, ele está morando com uma pessoa, ele é casado e ao mesmo tempo está aí morando com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Aí ele está em pecado. Aí nós vamos até ele, explicando para ele: isso é pecado, você não pode fazer isso, você está vivendo em adultério. Mas a pessoa insiste em viver com essa outra pessoa, fora do seu casamento, insiste em adulterar. Então a Bíblia diz: não ore mais por esse caso, porque a pessoa está insistindo em viver no pecado, sabendo que é pecado. Então não adianta orar por isso. Então esse pecado levará essa pessoa ao inferno. E veja bem que não só a pessoa que adulterou, mas aquela que adulterou com ele ou com ela, estão vivendo lá no pecado. Então o esposo que deixou a esposa e arrumou outra mulher, então tanto esse esposo está se condenando ao inferno, quanto aquela outra mulher que ele arrumou. Então ela também, sabendo que está em adultério, também está sendo condenada ao inferno. Então todos dois, porque estão vivendo em adultério. Então quando Jesus fala para aquela mulher que foi levada até ele e foi dito, ela foi pega no ato de adultério, e ele diz para ela: vá e não peque mais. Ele perdoou, mas ele disse: vá e não peque mais. Então ele não concordou com o adultério, ele não apoiou o adultério, mas ele perdoou o adultério, mas disse: vá e não peque mais, não faça mais isso, é pecado. Assim também como aquela mulher que já tinha tido aí 5 maridos, né? E agora vivia com um que não era seu marido. Então veja só, Jesus a perdoou, Jesus explicou agora a salvação para ela. Agora ela deveria cessar o pecado. Então Jesus nunca apoiou o pecado, Jesus amou o pecador. E continua sendo assim. Então, você está em pecado? Arrependa-se imediatamente e deixe o pecado. E Deus te concederá o perdão. E você também deve procurar o perdão do cônjuge ofendido. Se o cônjuge te perdoar e vocês quiserem viver juntos, ótimo, maravilha, coisa de Deus, porque Jesus diz: amai até os seus inimigos. Imagine o seu cônjuge, não é? Então o remédio sempre, a solução é o perdão, e o imediato perdão, para evitar aí uma raiz de amargura que vai atingir toda a família e até a sociedade. Então o remédio certo é esse: perdão, amor, e pronto. Agora, se não houver o amor, se não houver aí o perdão, então vai ficar aquela raiz de amargura, aquela divisão, e isso vai levar talvez até o cônjuge ofendido a perder a sua salvação, porque vai ficar com rancor, com mágoa, vai guardar isso no coração, vai virar uma inimizade. Tudo isso pode levar até outra pessoa que não cometeu adultério a ser condenado. Então o remédio sempre é o perdão imediato, é o conserto imediato desse casamento e procurarem juntos a solução. O que levou isso a acontecer? Vamos agora estudar, vamos ver isso e vamos solucionar esse problema. Sempre o amor é que vence o pecado, vence todo o mal. Então sempre o primeiro passo aí é arrependimento, genuíno arrependimento e confissão então desse pecado. O segundo passo sempre é o quê? Cessação do pecado, cessação do relacionamento que é adúltero. Então parou e cortou o relacionamento adúltero com a outra pessoa e volta para o seu cônjuge. Ou se não voltar, se o cônjuge não aceitar, então fique longe da outra pessoa que você adulterou com ela. Cesse imediatamente esse relacionamento. E depois vem aí o estabelecimento então de salvaguarda espiritual. Ou seja, entre agora no período de oração,
de jejum, de estudo da palavra de Deus, e você agora precisa convencer até você mesmo do perdão de Deus. Porque senão você vai ficar com essa acusação aí na mente o tempo todo e vai atrapalhar a sua vida cristã. Então você tem que pedir perdão ao cônjuge, tem que pedir perdão a Deus e tem que se auto-perdoar. São 3 processos diferentes aí. E você consegue isso orando, jejuando, estudando a palavra de Deus e meditando sempre no amor, na misericórdia de Deus. Então você vai ter que conquistar novamente o parceiro, o cônjuge que ficou ofendido. Então você vai ter que mostrar e demonstrar o seu arrependimento. Vamos então aos comentários aí do pastor Elinaldo Renovato de Lima e vamos passar por cada ponto aí, cada parte da lição e cada tópico. Nós temos nessa lição aí 3 partes. Primeira parte, adultério, um grave pecado. Temos aí o tópico 1, conceito e origem da palavra. Tópico 2, é preciso vigiar. E tópico 3, buscar a presença de Deus e não desprezar o cônjuge. Depois, na parte 2, nós temos aí as consequências da infidelidade. Tópico 1, afastamento de Deus. Tópico 2, morte espiritual. Tópico 3, um lar despedaçado. Depois nós temos aí na parte 3, conselhos contra a infidelidade. Tópico 1, fuja das tentações. Tópico 2, honre o seu cônjuge. Tópico 3, aprecie seu cônjuge. Vamos ver então a introdução que diz: vivemos num mundo carente de valores éticos e princípios cristãos. Para as pessoas que não seguem os desígnios divinos, a infidelidade conjugal é vista como prática socialmente aceitável. Porém, os mandamentos divinos são eternos. De acordo com a Bíblia, o adultério é e continuará a ser uma ofensa ao próprio Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos estão se deixando levar pelas astutas ciladas do diabo, fazendo a infidelidade conjugal um hábito. Nesta lição, refletiremos a respeito desse terrível mal que vem infelicitando as famílias. Então, o adultério muitas vezes é visto como normal. Existem sociedades que apoiam o adultério, acham bonito, Nós vemos aí as pessoas no mundo, muitas contam vantagem, principalmente homens, contam vantagem um com o outro, dizendo que adulteraram, dizendo que arranjaram a namorada não sei aonde, passaram por outra cidade e outra. É como muitos caminhoneiros, que se acham à vantagem, tem várias famílias. Muitas pessoas acham isso uma vantagem, acham isso bonito. Mas esse não é o padrão de Deus. Pelo contrário, Deus condena esse ato adúltero. Deus condena esses pecadores que pecam e ainda riem do pecado, que ofendem a Deus, que transgridem a palavra de Deus. Então, isso não é a vontade de Deus. A palavra de Deus condena terminantemente o adultério, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Infelizmente, esse pecado se alastrou tanto que até entre os cristãos acontece muito. Acontece tanto a consumação com o ato físico, quanto no pensamento, que é o que atinge a mais cristãos. Esse pecado de adultério no coração, nas intenções. O parar aí o pensamento até haver o desejo, e no pensamento esse desejo já está sendo consumado, já está sendo pecado. Então a infidelidade aí, o que quer dizer a palavra infidelidade? É o procedimento de infiel, deslealdade, é traição, é perfídia. Então infidelidade conjugal é a traição do cônjuge, é o pecado de lascívia, de desejo por outra pessoa que não é o cônjuge. Então, não só é o desejo, mas também um desejo que leva ao pecado, porque é um desejo mantido, é um desejo que se enraiza no pensamento e que fica parado aí. Então é um desejo que a pessoa leva à frente, não é apenas um desejo instantâneo, acidental, você olhou e viu, mas você mantém esse desejo. Esse é o pecado da infidelidade conjugal, o pecado do adultério.